8 horas e 32 minutos, 8h32, estamos de volta com o programa Sul Notícias desta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 4 de julho, hoje é aniversário da independência dos Estados Unidos. E ao contrário do Brasil, todo mundo gosta da independência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos a triste mania de depreciar o que é do país, né? Precisamos de mais sentimentos patrióticos. Quando eu era garoto, eu participava de homenagens nas escolas e um dia eu fui Dom Pedro I e declarei a independência com uma espada de madeira. Uma coisa não tem nada a ver com outra, mas como eu lembrei dos Estados Unidos, eu lembrei que nós temos que valorizar mais todos os símbolos patrióticos do nosso país. E uma das símbolos do patriotismo no país, um dos símbolos que nos dão segurança de preservação dos valores que são caros ao nosso país, são as forças de segurança. E entre elas a Polícia Militar. Digo isso porque hoje eu recebo, por uma coincidência, eu comecei o comentário e coincidiu, mas eu recebo aqui nos nossos estúdios o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Sombrio, o Capitão Faber, que há um ano está comandando aquela companhia, e vem aqui conversar conosco sobre algumas ações, especialmente um projeto que envolve alunos das escolas do município de Sombrio. Muito bom dia, Capitão Faber, obrigado pela sua presença. Agradeço muito a disponibilidade de estar aqui conversando conosco nessa segunda-feira. Capitão, esse projeto Estudante Cidadão, como é que funciona? Bom dia. Bom dia, né? Bom dia a todos que nos assistem também. O programa Estudante Cidadão, ele já vem sendo realizado pela Polícia Militar já há alguns anos. Em Araranguá, nós, salvo engano, há 2 anos já viemos trabalhando a respeito do programa. E em Sombrio será o primeiro semestre no qual a gente vai fazer. Foi escolhida uma escola, o CAIC, a Prefeitura Municipal... Escola Nilza Matos Pereira, né? Exatamente, exatamente. Então a Prefeitura nos procurou, né, com a intenção de que fosse implementado algo no sentido de que a Polícia Militar estivesse dentro da escola, com o objetivo de auxiliar os professores, né? Então não é uma escola cívico-militar, não é uma escola militarizada. Infelizmente. Então a Polícia Militar, ela vai estar, né, a partir do próximo semestre nessa escola que fica num bairro da São Luís, onde nós conversávamos anteriormente, onde é um bairro onde a Polícia Militar identifica que é um bairro que existe alguns problemas de desordem, questões relacionadas à segurança pública. Então essa escola ela foi escolhida tanto pela Prefeitura Municipal quanto pela Polícia Militar exatamente por estar num bairro onde há essa carência, talvez um pouco mais de questão de organização, questão de disciplina. Então a Polícia Militar, a partir desse 2º semestre, nós estaremos dentro da escola, né, CAIC. Alguma atividade específica? O objetivo qual é? É o empoderamento, enfim, dos professores. Então a Polícia Militar ela não vem para substituir, né, a posição do professor ali, mas sim dar um empoderamento para ele, para que o professor ele seja respeitado em sala de aula. Esse é o grande objetivo do projeto. Então o que a Polícia Militar ela institui dentro desse programa? É uma organização para que as crianças entrem dentro da sala de aula. Então, na nossa época, né, a gente que já é um pouquinho mais velho, a gente entrava em forma ali, né? Cobrir. Exatamente. Cobria, daí ficavam um atrás do outro, os menores na frente, os maiores atrás. Exato. Meninos de um lado, meninos do outro, entrava em ordem, sentava na carteira e ficava em ordem, né? Uma coisa que não acontece. Exatamente. Mais. E hoje em dia, toca o sinal, o pessoal entra correndo, sem organização. Ou nem entra, enfim, não tem o respeito pelo professor, então a gente quer auxiliar, né, o corpo docente e discente para que toda a comunidade escolar ela possa ter uma organização e principalmente um respeito relacionado aos professores, à direção, aos pais em casa. Então, quando a gente fala do programa Estudante Cidadão,
muitas vezes as pessoas pensam, é só dentro da sala de aula ou enfim dentro da escola que as crianças elas vão ter um comportamento mais disciplinado, organizado, um respeito aos professores, mas não, a gente quer, né, como instituição, que os pais, a família também seja ajudada. Então, qual que é o objetivo? Conversando com a prefeitura, enfim, inclusive com a CDL, semana passada a gente já iniciou alguma conversa, é que a gente possa mapear esses pais, essas famílias, e identificar onde que existe uma carência também fora do âmbito escolar. Às vezes uma mãe desempregada, um pai desempregado, então aí a gente vai buscar auxiliar os pais, né, e toda a família, enfim, naquilo que a gente pode. Então, às vezes um filho, enfim, um irmão, né, na verdade, um irmão que tem algum tipo de problema de saúde, algum tipo de problema psicológico, então a gente vai trazer toda a estrutura do Estado e também daqueles entes, enfim, como a CDL, enfim, outras empresas que podem nos ajudar de alguma forma. E aí o aluno, o pai, a mãe, os professores, enfim, toda aquela comunidade escolar, verificar que esse programa ele serve para, de fato, ajudar o bairro, né? Então, essa é a intenção do Estudante Cidadão. A escola Nilza Matos Pereira, que fica dentro do CAIC, o CAIC tem creche, que é um CI, né, o CI Sombrio Criança, sediou por muito tempo a Secretaria de Educação, depois passou por reformas e tal, e ele tem a escola Nilza Matos Pereira. Ela fica bem num ambiente de divisa de dois bairros, que é o bairro São Francisco e o bairro São Luís. Duas comunidades que têm uma parcela, né, da população em risco de vulnerabilidade social e precisa desse atendimento. E olha que as crianças, quando estão em casa, são bem mais arteiras, digamos assim, vamos supor, são bem mais complicadas do que quando estão longe dos pais. Exato. Então, se quando elas estão longe dos pais, elas já têm um comportamento ruim, é porque o ambiente em casa é muito pior. Sim. Então, é preciso esse acompanhamento, esse mapeamento, para que haja isso. Essa prática do estudante cidadão, ela é uma novidade ou ela já existe na Polícia Militar há muito tempo? Na verdade, durante a pandemia, a gente não pôde aplicar o estudante cidadão em razão de várias restrições. Uma questão óbvia, né? Claro. Mas o programa ele iniciou perto de Balneário Camboriú, Itapema, o nome da cidade. Então começou lá com um projeto piloto, deu certo e se tornou um programa institucional da Polícia Militar. Ela é a nível de batalhão, então apenas cidades maiores que elas têm condições de desenvolver um programa parecido com esse. Até porque é onde há mais efetivamente a necessidade, né? Exato. Cidades menores têm menos... O bom seria que a gente pudesse estar perto, né? Até em relação a isso, a Polícia Militar ela vem mudando muito ao longo desses últimos anos. A gente está mais próximo da população, né, com Rede Vizinhos, Rede Catarina. Nós temos diversos programas, até o ProERD, né, que já tem há mais de 20 anos, que a gente está perto da população. E o Estudante Cidadão ele é um deles que vem para aproximar a Polícia Militar do cidadão. Isso tem trazido muitos resultados, né, pelo menos lá em Sombrio eu tenho percebido bastante. Quando eu falo Sombrio, eu falo... os 6 municípios do Extremo Sul, companhia, né? Exatamente, onde essa proximidade entre Polícia Militar e o cidadão, ela traz muitos resultados, e é isso que a gente quer. A partir do momento que a gente entra dentro de um bairro onde tem alguns problemas de desordem, pichações, tráfico de drogas, alguns tipos de... que não é o corriqueiro ali, não só de criminalidade que a gente está falando, né, mas questões de desordem mesmo. Quando a Polícia Militar ela se aproxima desse tipo da população que está precisando uma carência, talvez, de administração pública, de Estado, a gente quer estar perto para ajudar. Então, essa é a grande intenção, né, do programa, é a gente estar perto da população para que eles vejam, não, a polícia não serve só para prender, né? Sim, sim. Ela está aqui para ajudar, ela está aqui para auxiliar todo mundo. Então, é um programa institucional que hoje algumas cidades maiores apenas desenvolvem, mas quem sabe ao longo do tempo, assim como é o ProERD, a gente consiga expandir para mais e mais cidades. Porque também há uma necessidade de efetivo para isso, né? Exato. Porque tudo que se faz na polícia tem que se fazer com a ótica de que tem que ter gente para executar.
Aliás, não só na polícia, de qualquer atividade pública tem que ter gente para executar, porque na privada também, na empresa, se eu vou criar um projeto na minha empresa e eu não tenho gente para executar, não acontece. E no serviço público é difícil isso acontecer, especialmente nas forças de segurança. Mas eu queria lhe fazer uma outra pergunta. O Estado de Santa Catarina criou esse projeto, vários projetos como esse, e eu acho que todos eles são embrionários a partir do que aconteceu com o ProERD. O ProERD foi uma relação com a comunidade que deu certo e aí acabou se expandindo para outras coisas. Eu queria ver a questão da rede de vizinhos. Já desde 2018 eu já vejo falar nisso, quando se intensificou esse projeto aqui em Araranguá, que eu me conversava com o capitão Diego na época. Sim. E ele falava muito sobre isso. Em Sombrio hoje, quantos grupos de rede de vizinho existem? Em Sombrio, logo quando eu fui para lá, eu estou em Sombrio há 6 anos. 1 ano como comandante e 5 anos como subcomandante do Major Luiz Paulo, que foi comandar outra OPM. Em Sombrio, nós escolhemos uma célula em cada bairro. Então, hoje em Sombrio nós temos 14 células. Então, são 14 bairros, mais uma célula do comércio, né, onde a gente coloca os comerciantes, onde é trocado informações mais relacionadas a moeda falsa, a estelionato, esse tipo de informação. E em cada bairro a gente tem uma célula do Rede Vizinhos. Nós temos assim resultados excelentes, onde a gente iniciou a implementação, né? Hoje eu posso citar quem é ali de Sombrio, enfim, daquela região, bairro Januária, onde foi a nossa terceira célula. Nós procuramos a população para implementar lá. Em 2017, 2016, mais ou menos, quando eu fui para lá e quando foi implementada essa primeira célula, de 6 homicídios, salvo engano, no ano, 5 ou 6 foram no bairro. Então era um bairro problemático, que a gente tinha tráfico de drogas, a gente tinha muitos usuários, furtos, pichações, e aí 99,9% da população que mora naquele bairro, que morava, enfim, na época naquele bairro, eram pessoas de bem e que estavam se sentindo acuados por aquela meia dúzia de pessoas. E acaba depondo contra toda a comunidade. Exatamente. Então a gente se uniu, né? A população local, mais polícia militar, poder público como um todo, porque não é só um trabalho da polícia militar, né? Envolve a Celesc, por exemplo, numa melhora de iluminação pública, a prefeitura para manutenção de canteiros, questão de trânsito, enfim, é algo bem amplo. E a gente conseguiu tornar a Januária hoje, né, um bairro excelente. Nos últimos 3, 4 anos, que eu me lembro, a gente não teve nenhum homicídio lá, furtos, os números são muito baixos no bairro Januária, roubo nem se fala, enfim, é um bairro que antes era um bairro problemático e hoje é um bairro excelente, né? E a gente verifica que onde a Polícia Militar instala o Rede de Vizinhos, porque quem não participa acredita, a Rede de Vizinhos às vezes é só um grupo de WhatsApp para fazer fofoca, ou enfim, para falar da vida dos outros, mas não, pelo contrário, é uma forma da gente se unir, se conhecer, né, o Rede de Vizinhos, porque a partir do momento que eu conheço quem é meu vizinho, quem deixa de ser meu vizinho, eu consigo ter uma empatia, me colocar no lugar do outro. Porque hoje em dia, se o senhor mora do lado da minha casa e eu ouço um barulho ali, eu penso, não conheço, enfim, eu não vou me preocupar. Agora, se eu conheço o senhor, a gente faz parte de uma rede, eu vou pensar, talvez esteja acontecendo algo de errado. Vou ligar para a polícia, vou alertar os demais moradores, vou fazer algo do tipo. E essa união a gente busca também, junto aos poderes públicos, né, melhorias para o bairro. Então, eu sempre pego e comento, a questão da segurança pública, ela envolve muito uma valorização patrimonial. Se hoje eu estou num bairro onde tem furtos, roubos, homicídios, tráfico de drogas, e a minha casa, o meu terreno vale 100 mil, ele vai cada vez valer menos. Agora, a partir do momento que eu consigo construir, né, um ambiente favorável à questão de segurança, é um bairro bom, todo mundo se ajuda, existe infraestrutura, aquele imóvel que valia 100 vai passar a valer 110, 120, 130. Porque as pessoas vão querer morar lá, né? Exatamente. Ao passo de que se ela tem alguma coisa que depõe contra a estrutura da sensação de segurança que tem o bairro, deprecia o valor, é o efeito contrário. Né? Então a gente tem procurado estimular isso nos moradores através do Rede de Vizinhos e talvez isso seja
seja o grande boom de Sombrio e da região. A gente tem conseguido transmitir para as pessoas que a segurança pública, na verdade, todo mundo tem que fazer um pouquinho. Não adianta a gente ficar esperando pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Judiciário, enfim, pelas leis, que irá se resolver, né? Que esses entes, enfim, vão resolver o problema da segurança pública. Não, cada um tem que fazer um pouquinho do seu. Então, o Rede de Vizinhos ele é importante porque toda essa população que tem algo em comum, que é morar próximo, se una e busque melhorias para o seu bairro, que vai trazer resultados muito benéficos para a questão de segurança pública, enfim, e tudo o resto, né? E a perspectiva de abrir mais células do Rede de Vizinhos, além das 14 que tem, os 13? Isso. Na verdade, assim, com a pandemia, infelizmente, a gente teve que restringir por causa das reuniões, né? De nada adianta, às vezes, a gente criar um grupo ali, como em algumas células a gente fez, e não se reunir. Porque o importante é a gente se conhecer, de fato, conversar olho no olho, assim como a gente está fazendo agora, e transmitir para as pessoas a importância, ter aquela proximidade entre os moradores. E durante a pandemia, infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso, né? Lembrando lá da questão do ProERD, onde a gente também não conseguiu, e o programa Estudante Cidadão, a gente não conseguiu evoluir. No Rede de Vizinhos também, a gente deu uma freada. No entanto, agora, semana passada, a gente já teve uma reunião com o pessoal do comércio, né, com a Rede de Vizinhos do Comércio. Essa semana que vem, enfim, a gente já quer voltar às reuniões, enfim, o pessoal já está buscando, né, as reuniões, enfim, querendo de fato se encontrar, porque essa união de todo mundo, uma coisa é o Marcelo, né, pedir alguma melhoria para o bairro, outra coisa é 30, 40, 50 pessoas que moram ali naquele bairro pedir. Então os moradores, onde as células que a gente já tem, eles perceberam que de fato eles têm uma força em conjunto para pedir melhorias para aquele bairro. Então o pessoal já está procurando, agora que terminou a pandemia, vamos fazer reunião de novo e tudo mais, e a gente quer organizar, né? A gente quer organizar para que tenha mais reuniões, e conforme a gente vai tendo mais reuniões, a gente vai espalhando a ideia e criando mais células. A Januária, né, trazendo aquele exemplo novamente, nós tínhamos 3 células no mesmo bairro, porque a gente tinha problemas diferentes em regiões do bairro. Talvez a São Luís a gente tenha que fazer mais de uma célula exatamente por causa disso. Então, conforme a gente vai avançando, né, agora nas reuniões, novamente vindo aqui conversando com o senhor, que tem uma capilaridade bem grande, assim, de trazer as informações para as pessoas, né? A gente vai estimulando as pessoas a procurarem e a gente vai ter mais células. Se não é visto, não é lembrado. Do que não se fala, não se recorda, né? É uma coisa desse sentido. Aproveitar um pouquinho, que a gente tem um pouco de tempo ainda, Marcelo Faber, né? Exatamente. Capitão Marcelo Faber. Como está estruturado a segunda companhia? Qual é a área de atuação, qual é o efetivo que ela tem, qual é a estrutura que ela tem para atender os 6 municípios que ela integra? Nós somos em 6 municípios, né, a segunda companhia. Sombrio, onde é a sede, Balneário Gaivota, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Passo de Torres e Praia Grande. Então são 6 municípios mais ao extremo sul de Santa Catarina. Nós temos uma companhia e os demais são destacamentos. Temos efetivo em todos os municípios. Hoje nós estamos, digamos assim, em vias de serem construídos 4 quartéis novos, né? Então a nossa estrutura é excelente, não temos do que reclamar. O governo do estado ele tem olhado por nós, digamos assim, né? Porque nós temos 4 quartéis, daqui um mês mais ou menos vai ser entregue, outros 3 quartéis estão em vias de licitação e tudo mais. Efetivo, nós temos um efetivo que, na verdade, não só a segunda companhia, mas toda a Polícia Militar, ela, ao longo dos anos, a gente está numa estabilidade de efetivo, né? Então não cresce nem decresce, enfim. Nós temos, graças a Deus, a gente consegue ter uma boa proximidade com a Brigada Militar, já que a gente está ali na divisa de Estado. Hoje, nós já realizamos 5 operações juntas, a Operação Divisa, onde a gente tem uma proximidade bem grande com a Polícia Militar. Por último, agora se integrou a nós a Polícia Rodoviária Federal. Então, dá algum problema, alguma ocorrência de maior vulto, algo do tipo, a gente tem logo uma proximidade
com quem entrar em contato, porque infelizmente, apesar de ser uma linha imaginária, ali entre Passo de Torres e Torres, enfim, Mamptuba, São João do Sul, enfim, a comunicação, por exemplo, ela já é mais difícil, né, por ser um outro estado, mas a gente consegue... E os ladrões não têm divisa, o tráfico não tem divisa, exatamente. O crime não tem divisa de estado, ele vai aonde ele agir e se não houver essa integração, vai facilitar a vida deles. E a gente tem aproximado mais com a Brigada Militar, Polícia Civil, tanto de Santa Rosa do Sul, quanto de Sombrio, quanto de Torres. Semana passada a gente teve uma reunião entre Polícia Militar de Santa Catarina, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Polícia Civil de Santa Catarina, Polícia Civil do Rio Grande do Sul e PRF. Então mostra ali aquela união, a gente está bem em sintonia, então às vezes uma ou outra dificuldade que a gente tem, a gente consegue ultrapassar em razão dessas questões assim de proximidade, né? Assim como a gente falava antes, que a gente está cada vez mais se aproximando da população, né? Nós também estamos cada vez mais nos aproximando dos demais órgãos de persecução penal, né? Então a gente tem trabalhado em conjunto para dar uma melhor resposta para a população. Ok. Então são os municípios do extremo sul. O senhor falou quartel. Quartel é o local, vai ser construído nesses municípios? Isso. Quais são os municípios? Santa Rosa do Sul, acredito eu que daqui um mês e meio, mais tardar, esteja sendo inaugurado um quartel novo da Polícia Militar. Passo de Torres e Praia Grande já foi licitado para serem construídos novos quartéis. E Balneário Gaivota estamos em vias de, acredito que em um mês por aí deva estar saindo a licitação. Por que é importante, né, a gente falar dessa questão de quartéis? Qual é a vantagem do quartel? Isso, por que é vantajoso? Porque nós, em alguns desses municípios, nós estávamos dividindo, né, o local de trabalho junto com a Polícia Civil, né, que ela é nossa co-irmã, enfim, trabalhamos bem em conjunto, só que para a gente crescer com o efetivo, enfim, com equipamentos e tudo mais, a gente precisa da nossa casa, né? A gente sempre pega e comenta, não adianta a gente casar e não ter casa, né? Então a gente está buscando, nesses locais onde nós estávamos com a Polícia Civil, estamos buscando ter os nossos quartéis e hoje a gente conseguiu. Em outros locais, como Santa Rosa e Passo de Torres, o Estado gastava com aluguel. Então era um valor gasto com aluguel mensalmente que, ao invés de ser investido em segurança pública, estava sendo investido para o aluguel, enfim, tudo mais. Uma perda dupla, né? Exatamente. Então são investimentos onde a curto e médio prazo a gente tendo a nossa casa, enfim, a gente pode buscar mais efetivo, enfim, uma melhor estrutura para os nossos policiais para dar um melhor atendimento para a população. Uma coisa que eu queria conversar com o senhor, não estava no escopo da nossa conversa, mas me ocorre nesse momento e eu acho muito pertinente a gente falar sobre isso. A gente vê com mais ênfase nos municípios, nas cidades grandes, né, nos centros maiores, a polícia fazer o trabalho dela e o sistema da justiça criminal ser muito leniente, de certa forma, com o crime, né, com várias questões que atenuam a prisão. O policial faz a prisão, leva na delegacia, a Polícia Civil faz a investigação, confirma o inquérito, encaminha a prisão do elemento e daqui a pouco ele está solto. Por uma série de circunstâncias. Porque aí o policial é obrigado a tomar um cuidado extremo para fazer uma prisão sob todos os aspectos legal, quando o ilegal é roubar, né? E aí acaba que esse trabalho muito rapidamente se desfaz com a soltura das pessoas envolvidas com o crime de uma maneira geral. Essa sensação, qual é o sentimento que o policial de campo tem? Na verdade, assim, eu vou falar com mais propriedade da comarca, né, de Sombrio e Santa Rosa do Sul. Nós temos uma proximidade muito grande, tanto com o Ministério Público quanto com o Judiciário. Quando nós levamos algum tipo de demanda, e assim como a Polícia Civil, né, comentado anteriormente, quando a gente leva algum tipo de demanda, enfim, a gente conversa com esses atores da persecução penal, eles nos ouvem, eles entendem a nossa realidade. Então eu vou trazer um exemplo da questão da perturbação do sossego alheio, né? Quando eu assumi o comando há cerca de um ano, eu verifiquei que
todos aqueles equipamentos que porventura a gente estava aprendendo em razão da perturbação do sossego alheio, estavam sendo devolvidos para as partes. E aí eu pensei, será que a gente está fazendo algum procedimento errado? Enfim, vamos sentar e conversar. Fui até o Ministério Público, conversei com o promotor responsável e perguntei o que a gente poderia adaptar na nossa forma de utilizar, de trabalhar, na verdade, para que depois lá no final houvesse essa... Não adianta tirar o som do carro e depois devolver para o carro. Isso, para de fato lá no final a pessoa ser punida, se de fato ela tem que ser punida, enfim, tudo depois do processo legal. Então existia algum entendimento ali do promotor, a gente adaptou, nada demais, assim, então na verdade a Polícia Militar adaptou o nosso procedimento para lá no final dar certo. Então é aquilo que eu já comentava antes, a gente tem que trabalhar em conjunto. Então não adianta eu fazer a minha parte como policial, sendo que minha parte eu acho que está certo, mas falta alguma coisinha para ajustar, para que depois lá o delegado consiga fazer um inquérito legal, depois o promotor conseguir fazer uma denúncia boa e o juiz ter provas para julgar, né? Então, sentando, né, conversando, verificando o que a gente pode melhorar, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente não está, ter a humildade, né, para assumir quando a gente está fazendo algo de errado, para ajustar, para que no final, de fato, quem tem alguma culpa, né, a ser apurado, enfim, que ele responda por aquilo que ele cometeu. Então, nessas duas comarcas onde eu trabalho mais de perto, a gente tem um trabalho muito bom de proximidade, inclusive com a OAB. Então, tudo que a gente pode adaptar dentro do nosso serviço para auxiliar que os outros possam desenvolver um bom serviço, a gente tem feito. Porque de nada adianta eu ficar, muitas vezes, reclamando, meu Deus, eu prendo e a pessoa não quer, e é solto e tudo mais. Mas será que eu estou fazendo, de fato, um trabalho que ajude as demais etapas, né? Porque são elos, eu sempre digo, é um elo ligado no outro. A partir do momento que um elo não está forte, depois os outros, consequentemente, eles também não vão ter uma boa força para dar uma condenação, talvez. Então a gente tem trabalhado em conjunto, principalmente com a Polícia Civil, porque a gente muitas vezes levanta informações para o delegado ele fazer um inquérito para terminar ali ou com uma denúncia e tudo mais com o promotor da mesma forma. A gente tem conversado com esses atores para que a população não sinta esse sentimento de impunidade e tudo mais, né? A gente tem trabalhado em conjunto para até sensibilizando, né? Tanto o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, enfim, de que certas ações, enfim, precisam de uma atenção especial. O senhor me fez até lembrar de uma situação dentro dessa questão do trabalhar em conjunto, né? A Polícia Militar hoje, ela está mais preparada do ponto de vista do conhecimento do policial que vai a campo em relação à legislação, isso tudo, porque a gente sabe que no tempo passado não era cobrado dele um conhecimento maior sobre isso. Mas hoje ele está mais preparado para chegar numa ação, e é claro que nas regiões menores, com municípios menores, a situação não é tão grave. Nós vivemos uma situação diferente, nós estamos na fronteira. Então nós temos uma afluência de criminosos grande em função disso. Mas não é tão grande. Mas o policial militar, ele quando realiza essa operação, ele está mais preparado do que no passado? Sem dúvida. A Polícia Militar, hoje, ela trabalha com os POPs, né? Procedimento Operacional Padrão. Então, vou colocar aqui que 90% das ocorrências, todas as ocorrências corriqueiras, elas têm um passo a passo do que o policial ele deve fazer. Então, hoje nós temos esses manuais onde existe, se acontecer tal ocorrência, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. O que veio também muito a somar, né, com um bom trabalho da Polícia Militar é o fato de que hoje nós utilizamos os smartphones ou tablets, né, onde ele tem diversas amarras, onde o policial ele vai lavrar um boletim de ocorrência, se ele tentar fazer de uma forma errada, ele não vai conseguir. Então, ali já tem uma amarra muito grande para o policial. Então, além desses procedimentos operacionais padrões, tem o tablet também e também tem a questão da câmera. Hoje, o policial militar, ele sabe que todo o atendimento de ocorrência,
ocorrência, interação com o cidadão, está sendo registrado. Se não por ele, antes era por terceiros, né, que ficavam lá com o celular filmando. E hoje a Polícia Militar ela tem essas suas interações filmadas, onde posteriormente vai ser verificado se o policial fez ali o procedimento correto, não foi feito, e não só institucionalmente, mas o judiciário, os advogados, o Ministério Público, todo mundo tem acesso a essas filmagens num atendimento de ocorrência, enfim, que porventura vire uma ação judicial. Então o policial ele tem essa consciência de que ele tem que trabalhar de uma forma correta, porque hoje em dia nós temos diversos canais de fiscalização e de amarras, enfim, que o policial ele sabe e ele tem essa consciência de que ele tem que se manter atualizado, né, para que ele não responda futuramente, para que ele não venha se incomodar posteriormente. Eu lhe faço essa pergunta porque eu vejo uma inversão, isso é uma opinião, eu vou no campo da opinião. Eu vejo uma inversão muito forte, o policial ele é cobrado ao extremo e tem uma responsabilidade ao extremo que não é dado ao criminoso. Hoje eu vejo, é uma sensação que eu tenho, o criminoso tem mais amparo do que o próprio policial no exercício da sua função. Eu entendo que talvez a câmera iniba um pouco a ação do policial, mas isso que é para a proteção dele. Por quê? Porque se o policial tiver que responder um processo, ele vai ter que pagar o advogado do próprio bolso. Sim. E o criminoso tem uma defensoria pública paga pelo Estado, pelo imposto que eu arrecado, que o policial arrecada, que todo mundo arrecada para defender ele. E eu acho que isso está invertido, capitão. Sim. Isso deveria ser o contrário, o criminoso tem que trabalhar para pagar o advogado e o agente da lei que está defendendo a população, ele tem que ser coberto com o Estado. Quando é que isso aconteceu? Como é que nós chegamos a isso? Exato. Nós temos diversos casos, né, em que os policiais, de fato, eles, como a polícia militar, ela, não só a polícia militar, eu digo os militares em geral, porque exército, aeronáutica também é da mesma forma. Nós temos uma corregedoria muito atuante, muito firme, e nós temos uma vara militar também que cobra isso, enfim, que fiscaliza essas questões. Então, nós temos... Sempre quando há algum tipo de dúvida a respeito da atuação dos policiais ou não, a gente procura levantar isso através de ou de uma sindicância ou de um procedimento administrativo, qual seja, para verificar se o policial militar está trabalhando de uma forma correta ou não. E, de fato, nós temos talvez maiores amarras em relação ao civil, porque nós temos um código disciplinar muito forte, né? Então, algumas situações em que o policial militar ele age, podem não estar previstas num Código Penal Militar ou num Código Civil ou algo do tipo, né? Mas o nosso procedimento disciplinar ali, o nosso regulamento disciplinar, ele está previsto muitas vezes e o policial ele é fiscalizado em razão dessas condutas. E concordo com o senhor, nós como militares, nós temos muito mais deveres, né, digamos assim, a observar do que o civil, né? Isso sim. Não, o civil só quer saber de direito. Eu acho até constrangedor, eu vejo alguns amigos, até familiares, se queixando, não, porque eu estava sem o documento e me multaram. Eu falei, então tá, se estava sem o documento, tem que ser multado. Ah, não, porque eu estava com o licenciamento vencido, fui multado. Então tá, porque se tivesse pago, não tá. A gente tem que entender que a regra é para todos, porque eu sou bom e o outro é ruim. Quem vai poder medir quanto eu sou melhor que o outro? Ninguém pode. Por isso que existe a norma, por isso que existe a letra da lei para definir isso, né? Exatamente. E a gente percebe essas coisas. Capitão, eu queria agradecer muito a sua presença, conhecemos muito. Quando o processo do programa Estudante Cidadão estiver efetivamente funcionando lá, comunique a gente, olha, vamos ter a primeira ação, para a gente ir lá e na prática fazer um acompanhamento, fazer uma matéria, para trazer as pessoas para saber como é que funciona, né? E trazer até no decorrer do prazo uma medida de melhora do sistema interno, a opinião dos professores, fazer um antes e depois, né? Claro. Para a gente até poder acompanhar isso de perto, que me interessa muito, eu acho que interessa muito a população, tenho certeza que aonde há
regiões onde as pessoas convivem com dificuldades, elas vão querer saber que esses projetos dão certo, ok? Muito obrigado pela sua presença, sucesso, bom trabalho lá em Sombrio, o seu trabalho lá em Sombrio é garantia para mim, para minha família, para todo mundo, tá, ok? 9h06, eu agradeço a presença do capitão Marcelo Faber, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar lá em Sombrio. Vamos fazer um intervalo e voltamos com a sequência do programa Sul Notícias.